Mas a alta da inflação, que acaba gerando, no preço dos alimentos uma alta fora do comum, continua impactando as famílias brasileiras. Segundo uma pesquisa que foi realizada pelo Datafolha, divulgada inclusive neste domingo, 58% dos brasileiros afirmaram que diminuíram a quantidade de produtos comprados e consumidos nos últimos meses, em razão dos preços elevados. Esse estudo revelou que 8 em cada 10 pessoas fizeram alguma mudança de hábito por conta do impacto da inflação, como sair menos para comer fora de casa, trocar a marca de café por uma mais em conta e reduzir também o consumo dessa bebida. Além disso, o levantamento apontou que 1 em cada 4 brasileiros afirma que não tem comida suficiente em casa. E essa pesquisa também revelou que 54% da população vê grande possibilidade do governo pelo encarecimento dos alimentos, enquanto 72% afirmam que o presidente tem muita ou alguma culpa. Pelas redes sociais, o senador Ciro Nogueira criticou o Planalto e afirmou que o programa Fome Zero do PT virou Come Zero e declarou que quem combatia a fome há 2 décadas ajuda agora a promovê-la. Estudo foi realizado entre os dias 1º e 3 de abril e ouviu 3.054 pessoas em 172 municípios de todas as regiões do país. Você, Dávila, uma pesquisa que aponta que uma mudança importante, no comportamento dos brasileiros. 1 em cada 4 brasileiros não tem comida em casa. Isso indica que houve uma mudança importante de comportamento em razão da alta dos preços. Dávila. O Mota agora vai ter que dar razão ao meu otimismo, Mota. Veja só essa população como aprendeu com tanto que tomou no lombo com hiperinflação no Brasil. Hoje a população, 54%, sabe quem que é o culpado da inflação? É o governo, que emite muito dinheiro. Aí, a maioria da população brasileira hoje entende que o culpado pelo preço da carne, do ovo, do café que está aumentando é o governo. Não adianta querer culpar agora o empresário, o supermercado. E 72% dos eleitores, como disse o Caniato, diz que o culpado é o presidente da República. Olha que maturidade política e econômica do país. O país aprendeu que não vai ser mais enganado por governo, que quando tem inflação, quando o preço começa a subir, o culpado é o governo. É a política de um governo fiscalmente irresponsável. É isso que está fazendo com que as pessoas tenham que reduzir compra de comida por causa do governo. Ótima notícia. E o meu otimismo está sendo justificado pela sabedoria popular. Pois é, é importante esses 2 números trazidos pelo Dávila, reforçados pelo Dávila. 72% das pessoas que foram entrevistadas afirmam que o presidente da República tem muita ou tem alguma culpa nessa situação que envolve a alta de preços. E aí 54% disseram que a grande responsabilidade do governo pelo encarecimento dos alimentos. Você, Mota, pesquisa do Datafolha que aponta um pouco desse cenário e a percepção da população sobre quem são os responsáveis por isso. Microfone, Mota, por favor. Vocês sabem que eu vejo essas pesquisas todas com muito ceticismo, Eu sempre fico desconfiado dessas pesquisas, da metodologia, mas o fato é que é muito difícil disfarçar a realidade, Muito difícil maquiar o que está acontecendo. Hoje eu postei nas minhas redes sociais uma matéria que um amigo me enviou que mostra que em alguns supermercados os pacotes de café agora estão atrás de grades com proteção. E toda vez que a gente vai ao mercado, eu não sei se os meus colegas têm esse hábito de ir ao mercado, eu vou pelo menos 2 vezes por dia. Eu fiquei traumatizado com a época da pandemia, com aquelas restrições todas, então hoje a coisa mais bacana para mim é poder ir ao mercado e comprar as coisas que a minha família precisa. E eu levei um susto. Por exemplo, a gente toma muito mate aqui em casa, Nós moramos no Rio de Janeiro. A caixa de mate que eu comprava por R$10 passou para R$16. Como assim, companheiro? R$16? Eu quero saber qual é o índice de inflação
que vai capturar a minha caixa de mate. Preço de restaurante, eu não sei como é que está aí em São Paulo, mas aqui no Rio de Janeiro, os preços de restaurante, eu não estou falando de restaurante de luxo, não. Aquele restaurante que no final de semana você não quer cozinhar, vamos levar sua família, todo mundo divide um prato. Subiu muito. Então, é impossível maquiar isso. Eu fico satisfeito que as pessoas saibam qual é a verdadeira origem do aumento de preço. Esse aumento de preço, quando acontece em tudo, isso é a inflação causada pelo aumento da quantidade de dinheiro. E nunca vamos esquecer. Por que o governo aumenta a quantidade de dinheiro? Porque o governo gasta como se não houvesse amanhã. Enquanto a gente está preocupado aqui com café, com ovo, o governo está preocupado com lagosta, com champanhe, com uísque. Basta ver os bufês de todas as instituições da República, né? Então, o governo é que provoca a inflação porque ele gasta demais. Pois é, inclusive eu vi essa fotografia que o Mota destacou, que ele publicou na rede social, uma reportagem de um jornal aqui de São Paulo, e tem essa fotografia, né? Os cafés atrás de uma grade, em um mercado aqui de São Paulo. Parecia, sabe, Beraldo, aquela seção especial com itens mais caros, uísque escocês, aquelas bebidas mais caras, enfim, que ficam fechadas num vidro com um cadeado. Então, parecia exatamente essa situação, mas não. Eram aqueles sacos de café, de meio quilo, aquele café bem tradicional, de marcas populares, enfim, e aquilo escondido atrás de uma seção especial com grades, enfim, essa é a realidade que nós estamos vivendo. Enfim, vários aspectos para a gente analisar. Eu só vou receber as pessoas agora que nos acompanham pelas emissoras de rádio em todo o Brasil. Sejam todos bem-vindos, você que acompanha a programação da Jovem Pan News, pelas emissoras de rádio, a notícia em destaque, uma pesquisa realizada pelo Datafolha em relação à alta de preços, à inflação. 1 em cada 4 brasileiros não tem comida em casa, e a alta na inflação e o preço dos alimentos tem afetado demais o consumo da população. Algumas indicações dessa pesquisa realizada pelo Datafolha, que também traz a percepção de grande parte das pessoas que foram ouvidas, que põem a culpa no governo, indicam que inclusive o presidente da República tem muita culpa em relação a essa situação. Mas você, Cristiano Beraldo, talvez nós estejamos vivendo um momento muito difícil, que dificilmente a gente se lembra, assim, a gente até pode voltar para os anos 80, a época da hiperinflação, né? A época dos fiscais do Sarney era uma época também muito complicada, mas eu me lembro que nos últimos 20 anos, uma situação como essa, eu não consigo me lembrar. Você sempre gosta de destacar a segunda gestão de Dilma Rousseff, eu não me lembro se passamos por situações parecidas como essa, com a alta dos preços e também a dificuldade de grande parte da população em comprar esses alimentos. Pois é, Keneta, minha percepção é que a coisa hoje está pior. E é interessante porque isso me lembra, lá na década de 90, quando os grandes mercados começaram a ter produtos importados, né, mais sofisticados, eles ficavam numa área separada. E ali, muitas vezes, tinha um segurança, enfim, que ele controlava a entrada e saída, punham câmeras e tal. Então, é o que a gente está vendo hoje, só que não é por causa do azeite, da trufa, do não sei aonde, é por causa do café. É uma coisa impressionante. Daqui a pouco o mate do Mota também vai estar atrás de grade. E a gente começa a somar os elementos, Caniato. A gente vê as pessoas comprando menos comida, comprando o que dá racionamento, porque a gente está vendo, por exemplo, que com o aumento de preço as embalagens diminuem. Então você está comprando menos comida, você é obrigado a comprar menos comida. Aí você vai se dando conta que esse tipo de postura é coisa de país em guerra. Só que quando a gente olha para fora, a gente se dá conta que no Brasil estão sendo assassinadas mais de 40 mil pessoas por ano, com um problema gravíssimo de domínio pleno, total, influência máxima do crime organizado. E aí a gente cai na real. Estamos em guerra. O Brasil é caro porque o Brasil é um lugar inseguro para tudo, para se viver, para se fazer negócio. A lei não vale.
Se você tem dinheiro, você se dá bem, você se safa. Se você não tem dinheiro, você se ferra. Essa é a dinâmica brasileira. É assim que acontece quando o país está em guerra. Então, Caniato, ser confrontado com a realidade que a população brasileira, em pleno 2025, não consegue ter o mínimo, o básico, que é a segurança de que se ela vai trabalhar, ela vai prosperar, vai melhorar de vida. Isso foi tirado dos brasileiros, Caniato. Olha o que está acontecendo hoje com essa nação. Qual é o futuro de uma nação como essa? E a gente olha, a gente não vê nada melhor no futuro do que existe hoje, tendo em vista as políticas públicas que estão sendo implementadas, tendo em vista as prioridades que o governo defende. E veja, o senador Ciro Nogueira destacou que aqueles que militavam contra a fome no passado hoje são os que promovem a fome, mas além de promoverem a fome, estão usando a estrutura do Estado brasileiro para viajar mundo afora para favorecer os amigos, que se tornaram bilionários graças às benesses que esses poderosos ofereceram. Faz sentido isso? É razoável uma comitiva presidencial rodar metade do mundo para favorecer um empresário, enquanto a população está tendo que pedir a chave da grade para poder pegar 500 gramas de café no mercado? Não faz, Caniato, está tudo absolutamente errado. Como é que a gente reverte isso? Eu não sei, mas se a gente fosse um país normal, se fosse um país europeu, por exemplo, já teria tido uma guerra, uma revolução, alguma coisa teria acontecido. Mas somos um povo, não somos pacíficos, somos passivos. Esse é o problema do brasileiro, essa passividade diante das humilhações. Aí realmente fica difícil.